Vamos meditar hoje no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 15, do versículo 1 ao 4, e eu faço um recorte do versículo 9 ao 17. É um texto muito especial, porque ele faz parte de uma sequência de 4 capítulos, 4 grandes parágrafos, grandes trechos, em que o evangelista João reúne os discursos de despedida de Jesus. Então é muito oportuno o texto, porque é o texto de um mestre que acordou os melhores sonhos de mulheres e de homens, que sabe que vai morrer, porque o caldeirão está fervendo, ele sabe da sua morte, e prepara os seus discípulos, as discípulas, para a morte, para a sua morte, para se despedirem dele. E aqui eles são quatro capítulos. Capítulo 14, Jesus revela a delicadeza e o mistério daquele que virá depois dele, e que é bom que ele vá mesmo, para que venha o outro Consolador, o outro Ajudador, o Espírito de Deus, uma presença delicada, invisível, que nos dá testemunho do amor de Deus. No capítulo 15, que nós vamos ler, a bela figura da vinha, né? Jesus, eu sou a vinha verdadeira e meu pai é o agricultor. No capítulo 16, novamente, fala do Paracleto, né? Do Paráclito, do ajudador, seria a palavra para o pedagogo, para o advogado, para aquele que conduz o parto, né? A parteira. São paráclitos. Assim vai estar Deus entre nós, como um parteiro, como um pedagogo, né? Nos auxiliando a vivermos com graça e com dignidade. E no capítulo 17, a oração sacerdotal, a maravilhosa oração intercessória de Jesus. Ele diz: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então eu quero convidá-lo a lerem comigo, convidá-lo a ler comigo, aqui no capítulo 15 de João. Vamos juntos. Diz assim o texto bíblico: eu sou a vinha verdadeira, e o meu pai é o vinhateiro. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira, e todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê ainda mais fruto. Vós já sois puros devido à palavra que vos tenho dito. Permanecerei em mim e eu em vós. Tal como o ramo não consegue dar fruto por si próprio, a não ser que permaneçam em mim. É de comunhão o nosso projeto, entendeu? Não tem uma força mágica aqui, é comunhão. Se a gente tiver comunhão, a gente vai frutificar, a vida vai vicejar. Versículo 9. Tal como o Pai, assim eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, tal como eu observo os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria se complete. Aí vocês se perguntam: mas que mandamentos são esses? Eu tenho que cumprir esse negócio. Aí ele diz, versículo 12: este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, tal como eu vos amei. Ninguém possui amor maior do que este, que alguém que dê a sua vida pelos seus amigos. Vós sois os meus amigos, se fizerdes as coisas que vos mando. Nunca vos chamo escravos, porque o escravo não sabe o que faz o seu amo. Chamo-vos amigos, porque todas as coisas que ouvi do meu Pai vos dei a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi e vos estabeleci, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dê. As coisas que vos mando são que vos ameis uns aos outros. Amém. Olha a Deus junto comigo. Senhor, nós oramos porque queremos
guardar a atitude de quem tem fé. Queremos guardar aqui no nosso coração, em nós, a atitude de quem reconhece algo que é sagrado, não porque nos causa medo, mas porque nos causa admiração, porque nos causa desejo, vontade de chegar perto, como Moisés se aproximou da sarça que queimava, mas não se consumia. Assim nós nos aproximamos da Tua Palavra, da Bíblia Sagrada, dessa narrativa, porque dela muita coisa bonita pode ser trazida para o nosso coração e saciar essa fome que a gente tem de beleza, essa fome que a gente tem de vitalidade, de esperança. Assim nós oramos, Deus, para ouvir mais, para ouvir com mais reverência, em nome de Jesus. Amém. Tem muitos assuntos da nossa vida que a gente não dá conta de falar deles sem usar figuras de linguagem. Muito mais do que a gente imagina. A gente usa tanto as chamadas figuras de linguagem, que são ilustrações, são imagens que a gente tem para entender melhor determinada coisa, que a gente usa e nem se dá conta de que está usando, né, uma linguagem figurada, uma imagem figurativa, porque é difícil falar sobre essas coisas. Por exemplo, a gente quando enfrenta uma dor, aquela dor que é profunda, uma crise, aquela que ameaça a nossa vida para valer, que a gente tem a sensação de que não vai dar conta, ou o medo de que a qualquer momento a casa caia, que as coisas se acabem, tão assustados que ficamos, a gente não sabe dizer isso com toda a plenitude que a dor que a gente está sentindo exige, e a gente usa então a linguagem da tempestade, né? Eu estou no meio de uma tormenta, o mar está agitado, né? Ou então a do naufrágio, ou então a gente usa a figura de linguagem da batalha. Eu estou no meio de uma luta terrível, eu não sei o que fazer, e às vezes a da travessia de um deserto. Isso aqui para aqueles que são mais religiosos, né? Aí você fala: o que está acontecendo com você, meu amigo? Aí a pessoa diz assim: não, eu estou passando por um deserto terrível. Porque a gente não consegue, a gente não dá conta, a gente precisa dessas imagens, dessas figuras, para dar conta de dizer alguma coisa que se aproxime do que a gente está sentindo. E para falar da morte? Talvez a nossa maior dificuldade seja falar da morte. E aí a gente trata a morte, porque a gente não sabe direito o que acontece quando se morre, nenhum de nós morreu. E aqueles que morreram, a gente não sabe ouvir deles o que aconteceu, e a gente não sabe o que fazer com isso, esse mistério que nos assusta, nos apavora, que causa tanta dor, e a gente trata a morte como uma viagem para outra vida. A gente diz daquele que morreu, que ele se despediu, não é? Que ele partiu, deu a sua partida, o seu último fôlego, né? Partiu aquela pessoa que nós amávamos. Agora imagine você, para falar de Deus, esse ser que a gente acredita que possa ser o Criador de todas as coisas. A gente não sabe como exatamente, a Bíblia tem muitas figuras de linguagem, muitas metáforas, como a de um oleiro, né, que trabalha no barro e faz um boneco e sopra na cara dele, a criação da humanidade. Como a gente fala de Deus, este ser que está para além de tudo que a gente dá conta de pensar, parece que nenhuma palavra dá conta, não é, de Deus, este ser que explica a origem do que é belo e grandioso, do mistério da vida, do enfrentamento do mal, dos gestos inesperados de generosidade, da esperança sem razão aparente. Esse ser que parece estar por detrás ou por trás do impulso de enfrentar qualquer adversidade para promover a justiça, ou do amor incondicional, ou ainda dessa força que a gente não consegue explicar e não sabe de onde veio, mas que nos fortaleceu no dia da angústia,
Como? Como é que eu chamo esse Deus? E aí, a Bíblia é cheia de metáforas para falar de Deus, de imagens para falar de Deus, várias delas. E essas metáforas não são aleatórias, não são para enfeitar. Tem que dizer alguma coisa? Deixa eu dizer isso aqui. Elas, na verdade, carregam as nossas expectativas, essas figuras. Quando eu chamo Deus de Pai, tem todo um desejo em mim. E aí essa figura do Pai é que talvez a que melhor traduza o que eu estou sentindo, ou o que eu espero de Deus. Então essas figuras, elas carregam muito significado. Elas levam aquilo que a gente dá conta de pensar sobre Deus naquele momento da nossa vida. É a maneira como a gente imagina Deus. E no Antigo Testamento, por exemplo, uma das palavras para falar de Deus, ela diz exatamente a dificuldade de falar de Deus, que é Yavé. Uma palavra que tinha apenas consoantes no hebraico antigo. A pronúncia dela, eu nem vou me arriscar, porque já ouvi, tive aula de hebraico no seminário, me lembro do professor de hebraico pronunciando o nome Yavé, mas era um nome que os hebreus não pronunciavam. E quando escreviam, tinham todo um ritual de purificação, porque era um nome impronunciável, Yavé, que dá origem a Jeová, não é? Impronunciável. Por exemplo, havia uma figura divina na Bíblia chamada de querubim, que alguns agora chamam de anjo, mas não era um anjo, era uma figura divina. E o querubim era uma figura estranhíssima, não era apenas dos hebreus. Os hebreus usavam também o querubim, porque tinha 2 querubins, um sobre cada extremidade da Arca da Aliança lá no Antigo Testamento, que era o símbolo da presença de Deus, com as suas asas estendidas sobre a Arca da Aliança, símbolo de santidade, de algo que era sagrado. O querubim era uma figura terrível, porque ele era um ser com corpo de touro, de boi, alado 2 asas ou várias asas, alguns 2 asas, outros diversas asas, incontáveis asas, e ele tinha cabeça de leão. Em algumas outras figuras tinham 4 cabeças, de leão, de águia, né? Do touro e de um homem. Então, o esforço humano para tentar dizer o que consegue ver em Deus, porque é dificílimo. Como é que eu falo desse ser invisível, que eu desconfio que exista, para explicar aquilo que eu não dou conta de explicar? Mas a imagem mais forte que impregnou a mente das pessoas até os nossos dias é a do soberano, do rei ou do senhor. Soberano era uma figura política. E é fácil você entender por que Deus foi chamado de soberano no Antigo Testamento, ou de rei, ou de senhor dos exércitos. Pense você, qual era a imagem mais poderosa que as pessoas tinham naquela época? Estou falando aqui de 3, 4, 5 milênios passados. Qual era a figura mais poderosa, que mais respeito causava nas pessoas? A figura que podia tudo, que a sua vontade era lei. Era a figura que causava temor. Ninguém causava mais medo do que um rei, porque se entrava na presença do rei, ele podia aceitar o seu pedido de uma audiência, ou ele podia negar e mandar cortar a sua cabeça, se achasse que foi atrevimento seu. Então era um ser que causava terror, mas também a maior esperança de um povo, porque era o rei que vencia as batalhas. Quem era que comandava as lutas, as guerras mais difíceis? O rei. Por isso ele era chamado de Senhor dos Exércitos, porque era ele que comandava as guerras. Era ele que julgava as pessoas, que aplicava a lei que ele tinha proclamado. Era ele que julgava também a sua aplicação, que sentenciava. Era a maior expressão de poder. Como é que eu vou chamar Deus? Rei dos reis, Senhor dos senhores, o soberano dos soberanos. Ele é o grande soberano de todos os povos. Essa imagem era a imagem que dava conta que naquele momento
era a melhor ideia que aquelas pessoas poderiam ter de Deus. Mas e o Elianai? E o que se faz com o Elianai no século 21 da era cristã? O Elianai que já sabe os horrores que os tiranos fizeram no passado, que vive em uma sociedade democrática que detesta tiranias, detesta ditadores. A gente já sabe o que um homem com tanto poder é capaz de fazer. Terríveis as histórias, e elas são recentes. Ainda hoje, quando a gente sabe de um governante que é um ditador, a gente sente horror. A humanidade reprova. O Elianai não suporta essa ideia. Chamar o meu Deus, a quem eu amo, de rei, não é confortável para mim. Porque rei não é a melhor ideia que eu tenho da vida. A imagem de um soberano não é uma imagem que me inspira reverência. Ao contrário, eu sinto certo asco. Porque para mim, soberano é a vontade popular. Eu tenho medo de gente que se acha soberano, que a sua vontade é incontestável. Tenho pavor. Aliás, passa uma imagem de um ser mesquinho, né, tacanho, um ser inferior, um ser doentio, uma pessoa que não sabe ser contestada, que não sabe ouvir, que não participa da vida, que se sente maior que todos os outros. O que esse Elianai vai pensar de chamar Deus de rei? Parece não ser uma boa ideia, até porque eu não quero um rei, eu não desejo um rei. Quando eu vejo aquelas histórias lá do Reino Unido, na Grã-Bretanha, né, a veneração que se tem pela família real, eu vou confessar para vocês, eu acho aquilo esquisitérrimo. Nunca tive a menor vontade de assistir o casamento do príncipe. E passa nas televisões do mundo inteiro. Recentemente, um dos príncipes com a sua recém-esposa cometeu, né, a loucura no ambiente lá deles, na Inglaterra, de deixar, né, as atividades de rei e foi viver uma vida de autonomia. Todos ficaram assustados. Eu acho aquilo esquisitérrimo, não faz o menor sentido eu reverenciar uma pessoa que tem essa imagem de soberano, de todo-poderoso. Eu não gosto dessa imagem. Essa imagem me causa resistência. Eu não gosto de gente poderosa demais. Eu tenho medo de gente poderosa demais. Quando eu penso em Deus, a melhor imagem que eu tenho não é de um rei ou de um soberano. Quando eu penso em Deus, a melhor imagem que eu tenho é de Jesus. E a imagem de Jesus não é a imagem de um déspota, dono da verdade, que desembanha uma espada e ameaça os seus inimigos. Quando eu penso em Jesus, eu penso em alguém que revelou Deus a mim através da amizade, através do amor, de uma outra lógica. É isso que o Evangelho faz com a gente. Aí você fala assim, pastor, então é errado chamar Deus de soberano? Eu falei, não é errado chamar Deus de soberano, mas não nos diz respeito. Parece não traduzir mais a nossa época. Era uma imagem boa, útil, que fez bem lá no Antigo Testamento a outros povos, porque era a consciência que eles tinham. Era o que eles davam conta, era uma sociedade escravagista. Ter um escravo não era problema nenhum para eles. Hoje ter um escravo é coisa de gente má, concorda comigo? Como é que eu vou chamar Deus então de Senhor e ser tratado como um escravo? Deus não me trata como escravo. Jesus disse aqui, me trata como amigo, uma outra dinâmica, uma outra relação, porque a nossa consciência mudou. Como muda a consciência de uma pessoa, desde a sua primeira infância até a sua vida adulta. A imagem que um bebê, uma criança pequena de colo tem do pai, é uma. Quando essa criança cresce e vira adolescente, ou é outra bem diferente, não é? E aí o super-herói vira um vilão, uma velocidade absurda, e tudo que ele diz parece sem sentido, não é? E aí quando esse adolescente cresce e se torna adulto, também muda completamente o seu olhar. Eu tive uma experiência, e eu me lembrava disso enquanto meditava nessa palavra,
que foi muito significativa para mim. Ela aconteceu, eu deveria ter ali por volta de 25 ou 26 anos. Eu lembro de onde eu estava na época morando no pequeno Mondubim, ali no lado do José Walter. Eu já era pastor de uma igreja dinâmica, muito bonita. Eu já era pai, a Ana Clara deveria ter ali 1 ano, 2 anos de idade. Eu estudava filosofia, eu era responsável por mim mesmo, eu pagava as minhas contas, era autônomo. Aí, certa vez, os meus pais vieram, de muitas vezes que eles nos visitaram, meu pai e a minha mãe vieram nos visitar aqui em Fortaleza. E eu percebi meu pai meio atormentado, sabe? Assim, aflito, respirando. Ele é meio assim, né? Respirando profundamente, suspirando o tempo todo. Aí dizendo, ai meu Deus, tem misericórdia. Aí eu falei, vou levar esse velho para dar uma volta. Eu gosto muito de andar, eu não gosto de pegar carro para nada. E aí eu saí de casa, falei, pai, vamos na padaria? Meu pai adora uma padaria, um supermercado até hoje. É um comilão como eu me tornei também. E aí, vamos na padaria comprar pão? A gente vai andando. Aí nós saímos ali na beira do lago ali, do Mondubim, uma lagoazinha, eu não sei a diferença de lago e lagoa, eu nunca aprendo. E aí nós fomos beirando ali, margeando, um fim de tarde maravilhoso. E eu falei, pai, como é que tá? Você está meio preocupado, né? E aí ele começou a abrir o coração dele, como nunca tinha feito comigo. Nunca tinha feito. Enquanto ele falava do que estava sentindo, das preocupações, e confessou para mim alguns medos, algumas coisas da intimidade dele, que eu jamais pensei que eu iria ouvir da boca do meu pai. Gente, eu fui criado, desde menino, olhando para o meu pai assim com uma reverência enorme, porque as igrejas todas olhavam assim para ele. Sabe qual a frase que eu mais ouvia dentro de uma igreja? Menino, se comporte, não esqueça de quem você é filho. Minha avó me chamava assim no canto para me chamar a atenção e dizia assim, não esqueça que você é filho do pastor Elianai Cabral. Pensa bem no que você está fazendo. Olha lá como você se comporta. Não esqueça de quem você é filho. E eu ouvi dele também uma vez, você não esqueça de quem você é filho. Presta bem atenção. Então eu tinha uma relação com meu pai de admiração, mas também uma certa distância. Era a imagem que eu tinha respeito, eu tinha amor, eu tinha carinho, mas era o que eu tinha, uma admiração meio assustada, né, com a figura do meu pai. Mas naquele momento, quando ele começa a abrir o coração dele, e compartilhar comigo uma fraqueza, e abrir espaço para que eu desse a ele conselhos, eu fiquei tão maravilhado. E quando eu cheguei em casa, eu contei para minha esposa, para a Beth, imediatamente, Beth, é engraçado, porque eu nunca fui amigo assim do meu pai, como agora depois de ter casado. Engraçado que quando ele me trata ali como um igual, alguém frágil como eu sou frágil, né? A satisfação que eu tenho é de ser tratado como um amigo. Uma outra ideia, uma outra imagem, um outro nível de relacionamento. E eu diria que o que o Evangelho de Jesus fez por mim e por você foi exatamente isso. Ok, a imagem, a figura, a linguagem de tratar Deus como um Senhor terrível, o Senhor dos exércitos, um poderoso soberano, ela foi útil ali no passado, mas parece não fazer mais sentido. Jesus nos convida a olhar para Deus com uma outra perspectiva, revolucionária. Gente, foi tão revolucionário que uma das acusações contra Jesus foi a dele cometer a profanação de chamar Deus de Pai. E quando Jesus foi explicar como era esse Pai, um pai amoroso, um pai que se fragiliza de tanto amor, não um pai cuja palavra é uma ordem, não um pai que controla a vida dos filhos, que consegue manter os filhos depois de adulto, tudo perto. Os filhos crescem, mas continuam criança. Não. A figura do pai é o pai que vê os filhos crescerem, e é complicado esse negócio, porque eu sou pai, né? E os meus filhos me ouvem nesse momento.
Como é difícil para um pai administrar essa liberação, esse entregar o filho à vida, aos riscos, à insegurança. É difícil de administrar, porque não pode ser feito de qualquer momento, de qualquer modo. Eles vão conquistando, né, essa condição de independência à medida que se tornam responsáveis. Mas se os pais não deixarem eles ir, eles não conseguem também crescer e se tornarem responsáveis pela própria vida. E aí Jesus apresenta Deus assim, como um pai amoroso, que deixa os filhos irem. O pai da parábola do filho pródigo, lembra? Né? O filho pródigo resolve pegar o que é dele, de direito, e fazer o que bem entender. E todo mundo sabe da história e sabe que foi uma burrada que ele fez. E o que faz o pai? Tenta convencê-lo ao contrário? Não. Deixa ir, sofrendo. Deixa o filho ir, angustiado, fica ali à beira do portão, esperando a volta do filho. Eu digo isso porque quando o filho volta, todo quebrado, deu tudo errado, gastou tudo que tinha, fez um monte de bobagem, e aí o filho volta para casa para ser escravo. Olha aqui, olha a sutileza da parábola de Jesus. Volta para ser escravo, para tratar o pai como um soberano, que controla todas as coisas, senhor de tudo. E o que faz o pai? Se recusa a aceitá-lo como escravo. E o recebe como um filho, e um filho querido, e um filho amado, e manda fazer uma festa, e há uma festa linda. Mas não só esse filho partiu, o filho que ficou em casa também partiu. Ficou, mas o coração se foi, perdeu a capacidade de amar e de ser amado. Quando esse filho mais velho chega e encontra a festa, ele não sabe o que fazer com festa, ele não sabe o que fazer com amor. E o que faz o pai? Dá as costas a ele. Ah, quer saber? Quer saber de uma coisa? O problema é seu. Quer ficar do lado de fora? Que fique. Não, ele vai lá fora tentar buscar o filho. Dizer, filho, ele estava perdido. E ele voltou. Como que eu não vou fazer uma festa? Tudo que eu tenho é teu. Por que você não faz festa? Por que você não ama também? Gente, a imagem que Jesus constrói a respeito de Deus é revolucionária. É outra. Não é de um ser prepotente, tirano, cuja presença me assusta e me causa pavor, que controla todas as coisas. Não. É de um pai amoroso que se aproxima para ajudar. E não só, Jesus também compara Deus ao vento. Fala, olha, eu vou embora para vir o outro. Eu sou essa imagem de Deus que vocês têm, do amor de Deus, e vem um outro, um sopro divino, sagrado, que vocês não vão ver, mas ele vai ser um testemunho do meu amor na vida de vocês. Jesus não chamou o divino entre nós de Senhor. Essa é a revolução. Jesus não chamou Deus de soberano e nem de Senhor. Para o nosso susto e para a nossa libertação, Ele o chamou de amigo. Aquele que nos ajuda a enfrentar a vida. Olha que coisa linda. Eu falei para vocês, a palavra paráclito, que é traduzida por ajudador ou consolador na Bíblia, era a palavra que se usava para falar da parteira. A mulher que vai ajudar a mãe a dar à luz o seu filho. Olha que imagem linda. Ou então do advogado que se coloca ao lado de um réu para defendê-lo na acusação. Ou então a imagem do pedagogo que fica ao lado da criança que está em processo de aprendizado, ajudando a criança a despertar a curiosidade e a conhecer, a ampliar os seus raciocínios. Olha que imagem diferente de Deus. Não é mais o soberano que controla tudo. Não é essa a imagem do Evangelho. O Evangelho propõe outra lógica, outra ideia de Deus. Essa é a revolução do cristianismo. É outra ideia de Deus. Daquele que se coloca ao lado para ajudar a seguir na vida. E aí eu queria fazer ainda duas afirmações, pontuar dois pensamentos para ajudar você a entender o que eu quero dizer com Deus ama, não controla. Primeiro, Jesus é a imagem de um Deus cujo poder é o do amor, não o da dominação. É outra ideia. Olha o que diz o versículo 10. Presta bem atenção. Se observardes os meus mandamentos,
permanecereis no meu amor, tal como eu observo os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Mais uma vez, quando as pessoas tinham dúvidas sobre Deus, teve uma vez que Filipe, um dos discípulos, insatisfeito com tudo que estava acontecendo, com as perseguições já, e achando que Jesus estava enrolando demais para puxar a espada e trazer um exército, e fazer a guerra, e mostrar poder. Aí Filipe diz assim para Jesus, numa discussão sobre a sua morte e ressurreição: vamos parar aí de conversa, eu estou parafraseando, tá? Exagerando um pouco, talvez. Vamos parar aí com essa ladainha, essas historinhas que você fica contando, Jesus, que eu não estou entendendo nada. Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Lembra disso? Que ele fala isso para Jesus? Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus fica irado, revoltado. Como assim? Mostra-nos o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Então, no Evangelho de Jesus, gente, mudou essa lógica de um Deus soberano que controla todas as coisas, por um Deus imerso no nosso mundo. E um Deus que tem a cara de Jesus, a cara de um homem suscetível. Foi esse o escândalo da cruz. Sabe qual foi o escândalo da cruz? Que as pessoas acreditavam que Jesus ia fazer proezas e destruir o Império Romano. E ele amou, e ele se mostrou suscetível, frágil. Jesus foi preso muito fácil, gente, para ser um senhor dos exércitos. Quando Jesus é preso, o Senhor dos Exércitos esfarela. Eu tenho que olhar de novo para ver outro Deus ali. Quando Jesus é torturado e humilhado por homens, por soldados, pelas pessoas, pela multidão, a ideia do soberano terrível, né? A ideia do soberano cuja palavra é uma ordem, acabou. Não faz mais nenhum sentido. Se eu quiser não perder Deus de vista, olhando para Jesus, eu tenho que ver alguém que se tornou como eu, e que veio me colocar em uma relação de amor. Foi a proposta de Jesus, que é a figura da vinha. Qual é a imagem da vinha? É que, para a gente frutificar, a gente precisa estar em um nível de conexão, de intimidade. Tem que haver conexão entre os ramos e o tronco da vinha, para dar uva. Senão ela resseca, o galho se resseca, não dá fruto. O fruto, a vida da gente frutifica na comunhão, no amor. A gente tem que estar conectado. A gente tem que estar próximo de Jesus, a ponto de entender qual é o seu mandamento. Gente, o mandamento de Jesus não é uma regra de comportamento. O mandamento de Jesus não é uma estratégia militar de conquista dos inimigos. O mandamento de Jesus não vem sob uma ameaça de castigo e de morte. O mandamento de Jesus é, escandalize-se, amar. É outra lógica. Aleluia por isso. É outra dinâmica. Aí, para o Elianai, isso faz todo sentido. Esse Deus que se revela em Jesus, que para pensar Deus, eu tenho que pensar em Jesus, em gente, é um exercício libertador. Foi o que Jesus fez. O pessoal não sabia o que fazer com os problemas, com as dificuldades. O que faz Jesus? Compara Deus a um pai. Fala assim, se vocês, sendo pais, vocês conhecem pais, alguns são pais, outros são mães, conhecem mães, são filhos, filhas. Se vocês, sendo pais, fazem coisas boas aos seus filhos quando eles pedem, não dão pedra em vez, quando eles pedem pão, não dá veneno quando pede água. Imagina Deus que está no céu, o que Ele não nos dará se nós lhe pedirmos o seu Espírito Santo. O que foi que Jesus fez aqui? Ele trouxe a nossa ideia de Deus para o chão da vida, e da vida amorosa.
Então, é essa dinâmica que a gente deve ter com Deus, a dinâmica de um pai amoroso. Ora, se quando eu penso em Deus, Deus é pior do que eu acredito ser, ou Deus é pior do que eu consigo ser, se eu consigo ter uma ideia mais amorosa do que a ideia de Deus, se eu consigo ser mais misericordioso do que a ideia que eu tenho de Deus, tem alguma coisa errada com a ideia que eu tenho de Deus. Portanto, Jesus parece nos convidar a corrigir essa percepção e crescer e aprender com uma outra ideia e um outro pensamento. Há uma coisa que eu vejo aqui interessante, é que enquanto Jesus caminha, a ideia do soberano Senhor dos Exércitos estava tão impregnada na cabeça dos discípulos e de todos ao redor, que eles estão ali o tempo todo esperando Jesus pegar na espada. Como a cena lá do soldado Malco, lembra da cena? No Getsêmani, que quando o exército do sumo sacerdote vem prender Jesus, né, um deles puxa a espada e acaba cortando, né, a orelha de Malco. O que faz Jesus? O contrário. Manda parar, guarda essa espada aí. Não é isso. Não é assim que a gente vai fazer. Aí ele cura, ele cuida de Malco, gente. Ele cuida do inimigo, que devia estar desesperado, apavorado com tudo aquilo, e manda cessar aquela violência, outra dinâmica. Enquanto as pessoas impregnadas com essa imagem de um Deus soberano, que tudo controla, poderosíssimo, incontestável, enquanto eles esperavam que Jesus fosse agir dessa forma, como um soberano poderoso, o que fazia Jesus? Amigos e amigas. Quando é que ele vai pegar na espada? Pedro cutuca João, cadê? Quando é que ele vai puxar esse negócio, vai fazer acontecer? Judas Iscariotes talvez fosse membro de um partido que usava violência para conquistar o poder. Quando é, Pedro? Vamos lá, você não é amigo. Ô João, você fica deitado no peito de Jesus, é amigão dele. Quando é que ele vai fazer esse negócio acontecer? Aí João, não sei. Cadê Jesus? Aí olha, Jesus está sentado com as mulheres ali, com um olhar carinhoso, conversando, fazendo amigos, promovendo intimidade, ouvindo as pessoas, tocando nos leprosos que ninguém tocava, prestando atenção nos cegos e ajudando os cegos que todos deixavam à beira do caminho, dando ouvidos para uma mulher que queria ter voz e não tinha. O que faz Jesus? Espalha amor, misericórdia, compaixão, graça, ternura, perdão. Deus entre nós em Jesus não é um soberano controlador. Deus entre nós em Jesus é amor revelado o tempo todo. Por isso Jesus diz, vocês querem experimentar o que eu experimentei de Deus? Amém. Não é, tenha coragem de pegar a espada e vai lá em nome do Senhor e destrói os seus inimigos. Não, vocês querem experimentar o que eu experimentei de Deus? Amem os seus inimigos. É outra lógica, é outra dinâmica. Eis o segredo do reino de Deus. Um homem fazendo amigas e amigos para promover um novo jeito de viver. Apenas a liberdade capacita o outro para a revolução do amor. Esse é o segundo pensamento que eu gostaria de frisar com vocês. Segundo e último, apenas a liberdade capacita o outro para a revolução do amor. Esse versículo 15, gente, é uma bomba. É uma bomba, amigão. Coquetel Molotov do amor. Implodiu de dentro para fora, implodiu. A implosão é assim, implodiu a lógica do soberano controlador. Implodiu. Olha o que diz: nunca vos chamo escravos, servos. Essa palavra servo é muito complicada, é que nem Senhor, para falar de Deus, porque ela ganhou um eufemismo, né? Ela foi suavizada na mistificação, no uso dela místico na igreja, né? Servo ficou uma palavra bonitinha, mas servo é uma palavra horrível. Servo é uma palavra horrível, igual a Senhor, horrível, porque fala de escravidão.
É de escravidão. Um servo é um escravo que não tem vontade própria. Que o Senhor manda, ele tem que obedecer. Que não é dono da própria vida. Aí vem Jesus e inverte e fala, ó, nunca vos chamo escravos, porque o escravo não sabe o que faz o seu Senhor. Lógico. Lógico. Se Deus controla tudo, eu não tenho que tomar conhecimento de nada, amigão. Está tudo sob controle. Uhul. Relaxa aí, meu. Se der certo, Deus está no controle. Se der errado, Deus está no controle. Relaxa aí, você não tem nem que se preocupar. Se você não quiser decidir, não decida. Se você não quiser providenciar nada, não providencie. Fica em casa, cruza os braços. Eu lembro de uma história. A Martinha está aqui, eu vi a Martinha ali. Né? De um irmão lá do Zé Walter. Não vou dizer quem é não, viu? Eu digo a proeza, mas não digo o artista. A gente estava com um movimento muito grande na igreja, ia ter um evento, uma festa no final de semana, e aí esse irmão compartilhou comigo, eu estou tão chateado, porque eu vou estar de plantão, ele trabalhava num local, não vou dizer qual local para a Martinha não descobrir, senão ela me entrega. E aí eu vou estar trabalhando de plantão, não posso ir, e não, eu não aguento mais esse negócio e tal, fui convocado, e vou ter que ir, fui escalado. E aí no dia do evento está lá o irmão. Falei, ó, que legal, fulano está aí, né? Foi liberado, que patrão bacana, né? Pensei comigo. Aí no final do culto eu fui falar com ele, falei, ó, e aí? Foi liberado lá, deu certo, pediu? Não, nem fui. Eu falei, não foi? Você foi escalado e não foi. Ele, não. Eu fiz uma oração, vou agir para frente. Deus está no controle de tudo. Deus é soberano, Deus está no controle de tudo. Se for da vontade de Deus que eu saia do emprego, quando eu chegar lá amanhã, segunda-feira, eu vou ser demitido. Se não for da vontade de Deus que eu seja demitido, quando eu chegar lá amanhã de manhã, o patrão vai deixar para lá. O que foi que aconteceu? O soberano Senhor demitiu o rapaz. Foi para o olho da rua. Ora, soberano Senhor, cara de pau. O que demitiu você foi a sua negligência, foi o seu distrato num contrato de trabalho. Por favor. Mas é o que acontece com a gente. Quando a gente pensa em Deus como aquele que controla tudo, que nada sai do seu controle, a chance da gente perder a consciência da própria vida, da nossa responsabilidade, do que nos cabe, de se importar com o que está ao nosso redor é enorme. Ora, a ideia de um Senhor que domina tudo, não só é uma ficção. Basta olhar para a vida e descobrir que Deus não domina tudo. A de que o mundo está sob controle, não só é uma ficção. Que tudo o que acontece é da vontade do Pai. Claro que não. Tem um monte de coisa acontecendo nesse mundo que não é da vontade do Pai. E foi isso que os profetas fizeram no Antigo Testamento inteiro, reclamando que as pessoas não faziam aquilo que deviam fazer. Mas também, sabe o que faz? Que é pior ainda, infantiliza os crentes para o desafio de viver. Ora, se Deus estivesse controlando o mundo, o perverso não prosperaria. Não haveria favelas. Se Deus estivesse controlando o mundo, não haveria favelas. Nem pessoas seriam maltratadas porque são negras ou homossexuais. Chico Mendes não seria assassinado por defender a preservação da Amazônia contra os grileiros. Se Deus estivesse microgerenciando tudo, controlando tudo, Marielle Franco não teria sido assassinada por lutar pela dignidade dos favelados do Rio de Janeiro. Dandara não teria sido torturada e assassinada no meio da rua em Fortaleza por ser travesti. Se Deus estivesse no controle, crianças não seriam mortas por balas perdidas na batalha de traficantes, policiais e milicianos. Crianças não seriam vítimas de abuso sexual a cada minuto. Pessoas não precisariam atravessar mares expostos ao naufrágio e ao tráfico, fugindo de seus países em guerra. Se Deus estivesse no controle, mulheres não seriam assassinadas por homens que se acham donos da sua vida.
E pior, não haveria uma campanha tentando normalizar essas injustiças e nos convencer de que não somos também nós responsáveis por essas coisas. É muito simples a questão. Se Deus está no controle de tudo, eu não tenho que me preocupar. Mas não é essa a proposta do Evangelho. Não é, é outra lógica. A proposta do Evangelho é que eu tenho que me importar se eu quiser viver em um mundo mais justo. Eu tenho que arregaçar as mangas e fazer o que está ao meu alcance. Eu tenho que estender a mão para os aflitos. Eu tenho que me aproximar dos pobres deste mundo e socorrê-los nas suas aflições. Eu preciso me importar com a humanidade. É outra dinâmica. Um escravo não tem vontade própria. Tudo que ele faz é cumprir a vontade do seu dono. Logo, também não ama, nem é amado e pior, não se sente responsável pela vida. Mas Jesus faz diferente. Jesus propõe um estilo de vida diferente aqui. Uma outra imagem de Deus, não um Deus que controla todas as coisas, de um soberano, mas um Deus que vem entre nós como amigo, como amizade, e nas relações de amor, nos tornar capazes de mudar o mundo. Quando Jesus diz que o Pai o ama, assim como Ele, Jesus, ama os seus discípulos, e estes devem amar uns aos outros, sabe o que Ele está dizendo? Que Deus é tão responsável pelo mundo quanto qualquer um de nós. Mudou a lógica. Entendeu? Na lógica do amor, não é o soberano que resolve tudo. Na lógica do amor, Ele nos ajuda a fazer, cada um de nós, a sua parte e trabalhar por um mundo melhor. É outra lógica. Essa é a lógica do Evangelho. Foi assim que Jesus veio entre nós. E é por isso que lá no versículo 26, que nós não lemos, do capítulo 15, Jesus coroa o seu discurso dizendo assim: quando vier o auxiliador, o paráclito, o ajudador, que eu vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, esse testemunhará a meu respeito. Também vós testemunhareis, porque desde o princípio estáis comigo. Percebe que o amor nos coloca na vida com mais potência, com mais dinâmica, com mais responsabilidade, com a consciência alargada. Há uma amplitude de consciência naqueles que veem Deus em Jesus. Essa é a revolução do Evangelho. O Deus que ama, ao invés de controlar, é o único que pode fazer de cada um de nós uma testemunha. Sabe o que o Deus que ama faz com você? Ele faz de você uma resposta às grandes questões deste mundo. Você é a resposta. Você é a resposta. Em Jesus, nós somos respostas para este mundo. Insuficientes, precários, suscetíveis como Jesus, mas vocacionados e inflamados pelo Espírito de Cristo para promovermos justiça na terra. Essa dinâmica é outra, é linda, nos faz mais humanos e mais plenos, e não escravos, mas gente livre para promover o amor de Deus sobre a terra. E aí eu termino recitando para vocês a canção de Djavan, que eu lembrei dela hoje à tarde, enquanto eu esmerava o texto que eu preparava para vocês. Esquinas, de Djavan, muitos conhecem. Só eu sei as esquinas porque passei. Só eu sei. Só eu sei. Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? Sabe lá? Sabe lá? E quem será nos arredores do amor que vai saber reparar que o dia nasceu? Só eu sei. Os desertos que atravessei, só eu sei. Só eu sei. Sabe lá o que é morrer de sede em frente ao mar? Sabe lá? Sabe lá? E quem será na correnteza do amor que vai saber se guiar? Vamos ficar